Vamos para mais uma história? Minha família é colorida, de Georgina Martins, ilustrações Maria Eugênia, editora SM. Vamos lá? Ângelo é um menino que gosta muito de pensar nas coisas da vida. E um dia, depois de observar toda a sua família, falou: Mãe, o meu cabelo não voa, o da minha avó Marli voa, o seu voa, o do Camilo voa e o do meu pai não. Sabe por quê? Meu pai passou cola no meu cabelo e no dele também. A mãe de Ângelo, que não estava entendendo nada daquela história de cabelo que voava e que não voava, olhou para ele e disse: Não é voa, meu filho, é voa. Antes de responder, a mãe mostrou ao Ângelo um retrato. Meu filho, você está vendo essa foto? É da sua bisavó, a avó do seu pai. Ela já morreu. Você é muito parecido com ela, por isso que você é bem moreno. Então Ângelo resolveu fazer outra pergunta. Mãe, minha bisavó é bisavó do Camilo também? Claro. Se ela é avó do seu pai, ela tem que ser bisavó de vocês dois. Aí o Ângelo, com a cara de quem não estava entendendo nadinha, fez outra pergunta. Então por que a pele de Camilo também não é igualzinha à dela? Porque a pele dela é branca e a minha não é. A dele é branca e a minha não é. Nessa hora, a mãe de Ângelo percebeu que precisava explicar melhor aquela história. Para você entender tudo direitinho, vou lhe contar a história da nossa família. Há muito tempo, em um lugar não muito longe daqui, o pai do Ângelo conheceu a mãe do seu pai do Ângelo. Mas naquele tempo, eles ainda não eram nem pai nem mãe de ninguém. Eram apenas uma moça e um rapaz apaixonados. Dizem que o pai do Ângelo se apaixonou pela cor da pele da mãe do pai do Ângelo, que era negra como a noite. Dizem ainda que ele se apaixonou pelos olhos dela, que eram pretinhos como duas jabuticabas maduras. E como estavam apaixonados, combinavam em tudo. Então, a mãe do pai do Ângelo se encantou pelos olhos do pai do Ângelo, que eram azulzinhos como o céu, e também pela cor de sua pele, que era branca como um copo de leite. Eles ficaram tão apaixonados um pelo outro que resolveram se casar, porque aí ficavam olhando os olhos um do outro todas as horas que desejassem. Eles ficaram tão juntinhos que às vezes não dava nem para saber quem era um ou quem era o outro. Muito menos dava para ver a cara dos olhos dele nessas horas. Eles fechavam os olhos para poder sonhar. E quase todas as vezes em que eles ficavam juntos, os pedacinhos de um se misturavam com pedacinhos do outro. Essa mistura de pedacinhos deu origem a um monte de menininhos. Um deles é o pai do Ângelo, o avô Agostinho. O avô Agostinho foi crescendo e um dia ele conheceu a avó Marli. Mas naquele tempo eles não eram avós de ninguém, era só um casal apaixonado. O vô Agostinho disse que se apaixonou pelas tranças da avó Marli, que eram muito compridas e que ele adorava ficar puxando essas tranças. E a avó Marli conta que se apaixonou pelos cabelos do vô Agostinho, que eram como todos, pareciam pelos de carneirinho que havia na fazenda do avô dela. Eles foram tão apaixonados que também resolveram ficar bem juntinhos para sempre, pois o avô Agostinho só queria saber de ficar puxando
as tranças da vovó Marli. E a vovó Marli só sabia saber de ficar enrolando os dedinhos nos cabelos do vovô. Então, depois de puxa cabelo para cá, enrola cabelo para lá, vô Agostinho e vó Marli tiveram 4 menininhos. O pai do Ângelo, os tios do Ângelo, que naquele tempo não eram pais nem tios de ninguém. Aí o tempo foi passando e os 4 foram crescendo. Um dia, o mais velho conheceu uma moça e se apaixonou. Essa moça era filha da avó Célia, com o avô Edilson. O avô Edilson, que já morreu, era cearense, de olhos verdes. A avó Célia conta que o avô Edilson se apaixonou pela cara dela, que ele achava mais bonita que tudo. E ela se apaixonou pelos olhos do avô Edilson, verdes como as ondas do mar. A avó Célia e o avô Edilson, de tanto que se olharam um para a cara do outro, acabaram querendo se casar. Olharam-se tanto, mas tanto, que também misturaram seus pedacinhos. E dessa mistura toda nasceu a tal moça que depois ficou sendo a mãe do Ângelo. Dizem que o rapaz, aquele mais velho dos 4 filhos do vô Agostinho, que depois ficou sendo o pai do Ângelo, se apaixonou pelos corações, os caracóis do cabelo da filha da vó Célia, e que a filha da vó Célia, a mãe do Ângelo, se apaixonou pelo seu sorriso, que iluminava toda a casa. Assim, com os outros, eles também decidiram morar numa casa só para poder se olhar o tempo todo. Acontece que não foram morar sozinhos, porque a mãe do Ângelo, antes de ser a mãe do Ângelo e do Camilo, já tinha o João, que era filho dela com outro pai. Naquele tempo não existia nem Ângelo nem Camilo. O João era assim. O pai do Ângelo e a mãe do Ângelo foram morar numa mesma casa. E entre o pai do Ângelo e a mãe do Ângelo era um tal de sorriso para cá, de caracóis para lá, que eles resolveram ter mais 2 filhos, Camilo e Ângelo. E eles eram assim. Então, o tempo foi passando, e hoje nossa família ficou desse jeito. Bem, depois de que a mãe do Ângelo acabou de contar essa história, ela fez uma cara de quem estava começando a entender um bocado de coisa. Então, ele olhou para a mãe e falou: então, mãe, sabe por que meu cabelo é assim e minha pele é assim dessa cor? É porque a nossa família é toda colorida. Eu acho que ela é muito bonita, igualzinha à minha caixa de lápis de cor.